Boa noite, meu nome é Henrique e eu vou apresentar sobre a inteligência artificial no diagnóstico preliminar da ansiedade. Um resumo rápido aqui seria utilizar IAs, principalmente chatbots, para identificar sintomas de doenças psicológicas em pacientes. Falo um pouco sobre a introdução aqui. A gente fala que a IA consolidou como as principais formas de processamento de transformação digital, que hoje em dia é muito utilizada, de fácil acesso, né, aplicativos e tal. E eu falo também sobre o aumento exponencial de números de casos psicológicos, principalmente em jovens, atualmente. E principalmente depois do Covid-19 da pandemia, houve um grande e expressivo de aumento de casos. Então, eu acho que é um trabalho pertinente de um tema atual, né? A justificativa, obviamente, é que muitas pessoas estão sofrendo com isso e as pessoas têm medo de conversar sobre isso com outras pessoas e aí a poderia ser um facilitador para a pessoa entender que o que ela está tendo é normal, que não tem que ter vergonha e sobre como ela reagir àquilo, que é o principal problema, é o principal que alimenta a angústia de que tudo vai dar errado para quem tem esse problema psicológico, né? Eu falo sobre metodologia aqui, abordagem qualitativa e exploratória, baseada na revisão bibliográfica e sistemática na análise de proposição de métodos. Aqui temos uma imagem que fala mais ou menos como é que seria o usuário inicia a conversa, o chatbot coleta respostas, tem o processamento, e aí a IA classifica uma porcentagem ali, probabilidade da pessoa ter alguma doença psicológica, qual doença psicológica, como reagir, como tratar, e orientação, né? Obviamente orienta a tratamento médico, a entrar em contato com um especialista, aí fala como entrar em contato com o especialista, que é o importante. Desenvolvimento de solução de IA para triagem, né? Seria principalmente a triagem, não seria o tratamento em si, seria a triagem, que ajudaria muito. Temos a coleta de informação, isso aqui eu falaria mais para frente, como coletaria textual, vocal e fisiológica, né? Falar um pouco mais para frente sobre isso. Pré-processamento de dados, também falarei mais para frente. Validação e avaliação de resultados, confiabilidade e tal. Temos um cronograma aqui para o desenvolvimento da pesquisa, para ilustrar bonitinho. O referencial teórico, como a IA surgiu mais ou menos em 1950, cresceu muito, que é a principal utilidade, ela consegue tomar decisões sozinhas, processar um grande número de dados, então ela se tornou muito útil, capaz de realizar tarefas que normalmente a inteligência humana não consegue. Não porque os humanos são burros, mas porque exige muito processamento. Então a gente pode utilizar a IA para fazer várias coisas, e principalmente na saúde. Temos uma imagem também aqui, um fluxograma sobre como é que seria o apoio psicológico das IAs. Fala um pouco sobre a habilidade de detecção, o diagnóstico principalmente preliminar da ansiedade, para aquela pessoa procurar um tratamento o quanto antes e não evoluir. Temos a linguagem PNL, que é algoritmos avançados de análise do conteúdo textual, buscando padrões linguísticos à base de dados da IA. Padrões linguísticos como palavras, como ansiedade, preocupação, insônia, entre outras coisas. Vamos falar aqui principalmente da análise de voz. Ele analisa um padrão paralinguístico, variações no ritmo, tom e entonação. O que isso quer dizer? Ele consegue diferenciar se uma pessoa tranquila está dando um relato ou uma pessoa nervosa, uma pessoa com trêmulo na voz, mexendo muito, entre outros. E aqui temos dados fisiológicos biométricos, por exemplo, frequência cardíaca aumentada, insônia, monitorar os fatores biológicos da pessoa. Temos aqui os exemplos mais citados, é o WebBot, já desenvolvido por pesquisadores de Stanford, que utiliza a linguagem natural PLN e TCC, né, no identificar sinais de ansiedade e depressão. É um estudo muito bom, eu recomendo para vocês verem. Temos também a transparência e a explicável, SHAI, que é o mais importante. Por que é o tema central? Porque a IA não substitui o tratamento médico, mas a IA consegue fazer uma triagem, consegue processar esses dados e consegue montar como se for uma tabela, colocar esses dados de forma mais fácil e mostrar por que ela chegou naquele resultado para o médico, psiquiatra, psicólogo, e ele também vai utilizar aqueles dados para chegar numa decisão. Aqui, ó, o chá permite o cliente verificar quais evidências, palavras-chave métricas levaram o sistema a classificar um paciente como de risco. Então é fundamental, essa parte é fundamental
pro sistema classificar o paciente com risco e o médico conseguir entender por que ele classificou o paciente com risco. Temos discussões éticas, né, que seriam dados sigilosos, dados que o paciente não quer que todo mundo saiba. Então existe uma política de privacidade com consentimento, muito importante. Um viés do algoritmo, equidade no diagnóstico, um papel complementar, não 100%, né, do tratamento. O resultado esperado, a gente espera que seja um processo